Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o tema é: por que buscar a espiritualidade? É um tema bastante relevante. Sempre foi relevante, mas no cenário atual, onde a comunidade humana experiencia um caos existencial, ele é muito bem-vindo. Quero dar alguns avisos antes. Nós temos a nossa formação em Tantra, a segunda formação de Tantra no ano de 2021, acontecendo a partir do mês de agosto. Aos interessados, o link para inscrição está logo abaixo deste vídeo. Também nós temos nos links abaixo deste vídeo a inscrição para o próximo grupo de Ho'oponopono Real. Então, se você tem interesse, há uma lista de espera que está também no link aqui embaixo. Pois bem, vamos então tratar hoje do tema por que buscar a espiritualidade, certo? Certo. Bom, pois bem, a resposta que me vem a essa pergunta, e que vocês já devem estar acostumados comigo, que na altura do campeonato eu não tenho muito mais polidez no trato com as minhas palavras, porque elas já se desgastaram ao longo de mais de 30 anos falando, e eu vejo que se as pessoas não vão entender, não vai ser através de palavras delicadas que elas vão passar a absorver melhor o que eu tenho a dizer. Então, a resposta para que por que buscar espiritualidade? Para você ser menos burro, né? Para você expandir um pouquinho a sua percepção da existência. Um pouquinho, porque a expressão da vida se manifesta numa infinitude, onde, por mais que nós estudemos alguma coisa, sempre será uma abarcância mínima. E é por esta razão que aqueles velhos aforismos de que só sei que nada sei é um epíteto de sanidade frente à amplitude do conhecimento que humanamente nós podemos atingir. Então, a resposta é: por que eu devo buscar espiritualidade? Por uma razão mínima, que é nada mais que a sua obrigação. Seria tão patético ter que explicar para você por que você precisa aprender a ler, né, e escrever. Seria tão patético isso se você entendesse o conceito da espiritualidade. Então, a primeira coisa, você precisa entender esse conceito da espiritualidade. Ainda as pessoas, especialmente neste país, que tem uma base fundamental de cristianismo evangélico, quando falam em espiritualidade, eles confundem com espiritismo, que é a história lá do Kardec, né? Então a espiritualidade não tem nada a ver com o espírito. A espiritualidade, ela tem a ver com o indivíduo tomar consciência da existência de elementos além do plano material. Né? Então, se ele leva em consideração a existência de coisas que não são do mundo concreto, como os planos mentais, os planos emocionais, astrais, mentais, etéricos, monádicos, átmicos, mas aí já é muito alto. Se ele pensar só em etérico, já está muito bom. Já está muito bom. E hoje em dia tem como a pessoa, existe a possibilidade do indivíduo dizer assim: ah, eu não aceito. Não, aí este vai ser o negacionista de verdade mesmo, porque está mais do que provado. As coisas invisíveis estão regendo tudo. Desde o começo do século XX, ninguém mais consegue toscamente dizer que isso não existe. É por essa razão que é muito mais fácil você ser um espiritualista se você for um cientista. Certo. Se você for um físico, se você for um engenheiro. Essa pessoa naturalmente já é um espiritualista porque ele estudou radiação. A radiação, você está vendo? Não, você não está vendo. Mas ela está interagindo com a matéria. O tempo todo está interagindo com a atomística da coisa. Até a própria eletricidade, né? Até a própria eletricidade. Você não vê a eletricidade, você vê os efeitos que ela produz. Mas a eletricidade em si, você não vê, né? E aí, se você for, por exemplo, analisar a partir
da física quântica, por exemplo, todo físico quântico tem que ser espiritualista, porque ele vai entender que a interação entre mente, expectativa e a matéria é uma coisa demonstrável em laboratórios, aceleradores de partícula. Então, todo físico é um espiritualista. Ele concebe a existência de realidades que não são observadas pelos nossos 5 sentidos ordinários. Então, se você não for espiritualista, você é muito limitado, é muito burro. Você está se equiparando a uma ordem classificatória humana muito baixa, né? Então, hoje em dia, não tem como mais. A espiritualidade no século XIX se manifestou através dos conceitos trazidos por Kardec, porque tinha o início das sessões espíritas de efeito físico, onde se ouviu manifestações mediúnicas de sons e aparições de seres, entidades, através da ectoplasmia. Então isso é no século XIX. Agora, no século XX, a espiritualidade é absolutamente técnica e científica, ou seja, para você dizer que você, eu não acredito, você está dando um atestado de alta burrice. Uhum. Né? Hoje em dia, no século XX, você dizer que não acredita na espiritualidade, você está assinando um atestado de ignorância completa. Um atestado, né? Você pode ter um alto QI e ser um ignorante, são coisas completamente diferentes. Né? Uhum. Você pode ter um QI de 200 aí, mas ser uma pessoa ignorante, porque a palavra ignorante é aquele que ignora alguma coisa. Geralmente, as pessoas elas ignoram alguma coisa quando elas têm uma negação muito grande. A negação é fundamentada no medo. Você tem medo de expandir a sua consciência, porque a partir daí você vai precisar refazer a base no qual a sua consciência se assenta. Então você prefere ficar daquele jeito a vida toda do que reformar a sua forma de enxergar a vida, porque isso dá trabalho. Então, no fundo, a negação da espiritualidade é uma das formas da preguiça do ser humano. Ok. E no caso daquela pessoa que busca excessivamente a espiritualidade, no sentido, ela quer ver efeitos, ela quer ter sensações, ela quer viver isso intensamente, de uma forma, como poderia dizer, bem assim, colorida, cheia de efeitos, cheia de coisas, entendeu? Algo que ela busca para ter sensações novas. Porque o que acontece é que hoje em dia... Isso é uma curiosidade psicodélica, é só tomar um LSD que resolveu o problema. Mas, no caso, parece que as pessoas... eu acho esse movimento acho que deve ter começado no século XX mesmo. No final do século XX, aquela questão da Era de Aquário, sabe? Sei. Que as pessoas começaram a buscar a espiritualidade com yoga, com esse tipo de caminho de forçação de efeitos. Entendi. Forçação da barra, entendi. É uma espiritualidade induzida através de uma forçação de barra. Você tem até na época do começo hippie, 1960, isso. 1970, a existência de grandes ícones, como Timothy Leary, que utilizava LSD em suas sessões para produzir uma percepção do transcendental. Realmente o DMT e outras substâncias exógenas, né, porque elas não são criadas pelo corpo humano, elas são externas, elas induzem o indivíduo a uma supraconsciência, mas de uma forma artificial, criando muitas vezes uma dependência. Né? Então existem pessoas que ficaram severamente desajustadas pelo uso dessas formas artificiais de conexão com a espiritualidade, até mesmo no yoga. Né? O indivíduo cria... tem um termo moderno que se coloca hoje em dia, que é o biohacking, onde você quer fazer um hacking, ou seja, burlar um processo natural de ascensão de consciência, que nas escolas tradicionais nunca foi utilizado. Né? Então, hoje em dia, eu sei do que você está falando. Essas modernosidades, elas são, na minha opinião, absolutamente reprováveis. Porque aquilo que não é natural e espontâneo, ele tem grandes chances de você criar um estragamento maior do que um acontecimento natural de desenvolvimento e despertar da energia. É como, por exemplo, você criar uma forma artificial de uma flor desabrochar, ou até do amadurecer de uma banana. Algum problema vai ter. Então eu sempre vejo isso como um grande problema.
Agora, hoje em dia, essa espiritualidade está muito longe de ser alcançada pela massa, porque os centros acadêmicos, os centros universitários, eles são, na verdade, quartéis de militância de consciência, ou de inconsciência, né? Porque a maioria dos jovens passaram por linhagens acadêmicas. E ali a militância foi muito forte. Primeiro, a militância da área humana. A militância da área humana, você tem uma dominação comunista completa, advindo das ideias de Gramsci, grande filósofo italiano, né? Ele criou toda uma dialética no qual o campo para a instilação de ideias seria o campus acadêmico. Então, as áreas de humanas todas, as áreas humanistas, elas têm uma concepção falha frente à espiritualidade. Elas vão ter uma concepção humanista, mas eles vão ser ateus. Como que um ateu pode ser espiritualista? Impossível. Então, as áreas humanas já foram dominadas por isso. Mas você não acha que, desculpa interromper, mas muitas pessoas que praticam yoga são ateus? É mais ou menos essa linha. Ah, sim. Eles estão praticando ginástica indiana. Não, eles ficam estimulando essas técnicas. Eles ficam estimulando a forçação de barra. Isso, exato. E eles não têm a menor devoção. Isso. O Bhakta não existe. A conexão com o Ser Supremo é somente retórica. E eles fazem do yoga uma modinha e realmente ficam forçando a barra para um processo de artificialização do despertar da consciência. Isso, exato. Isso aí é muito comum, isso existe mesmo, né? É a espiritualidade baseada na forçação de barra. É um biohacking, né? Não é dentro de um processo natural. Para que um processo seja natural, o que eu diria é que o indivíduo tem que estar numa escola iniciática mesmo, uma escola de consciência. E as universidades distanciam o ser humano completamente disso porque elas pregam ateísmo. Mas você não acha que, através da observação, que nem o caso de Buda, vamos supor que seja um caso real, pela observação da vida, muitas vezes a pessoa consegue atingir essa espiritualidade, pela maturação da consciência? Sim, pela percepção contemplativa da existência. Isso. Isso sim. Buda era um contemplador puro e ele atingiu a sua iluminação a partir disso. Não tem a menor dúvida. Ele era um contemplador. O que não acontecia no caso de Jesus. Jesus era um ativista político, né? E no ativismo político dele, ele teve um marketing muito intenso, né? A importação dos milagres não eram de Jesus, era de Apolônio de Tiana, que era contemporâneo de Jesus. A narrativa bíblica dos milagres de Jesus eram milagres, na verdade, de um grande mago, Apolônio, né? E aí a história criou essa mistura de coisas para que pudesse um veículo de manipulação da consciência humana, que funciona até os dias de hoje, né? Então, Buda realmente era um iluminado de natureza contemplativa. Jesus foi um grande profeta que proferiu uma série de coisas, mas a história dele é mixada com a história de outras pessoas por uma função de marketing mesmo, né? E no caso dessas pessoas que você citou, desses dois seres e de outros, se fala muito da questão da consciência crística. Você pode explicar mais sobre isso? É que Cristo e Jesus não tem nada a ver uma coisa com outra. Então. Mas o que seria, então, essa consciência crística que as pessoas gostariam de obter? A palavra crística vem de crestos, é a mesma palavra que vem do mesmo sufixo que gera cristal, ou seja, pureza, transparência, virtude e, sobretudo, uma palavra que eu sempre primo em dizer que é honestidade. É você ser aquilo de verdade. E isso é uma consciência crística. Então, a consciência crística pode ser manifestada em qualquer nível de consciência na nossa experiência humana, desde que o indivíduo esteja sinceramente no patamar de verdade. E isto é um aspecto da consciência crística. Você não acha que essa consciência crística seria seu próprio eu superior? É o seu próprio eu superior. A consciência crística é o seu próprio eu superior. Só que ele não pode ser... seguir, por exemplo, estereótipos. Jesus era daquele jeito que era o jeitão dele, Buda era daquele jeito que era daquele jeitão dele, né? Buda não ficava com estatuetinha de outros ícones cheio de florzinha adorando. Duvido que Jesus fizesse isso também, né? Isso da natureza humana, muito embora possa ser disfarçada de Bhakta, ou seja, um aspecto devocional, mas muito poucas pessoas têm uma noção clara e direta desse conceito da espiritualidade, porque o indivíduo mais faz um teatro espiritual do que é de verdade mesmo. Então, esse aspecto de verdade, o ser de verdade, é esse aspecto crístico. Então, quando você
aquela frase, vinde a minhas criancinhas, né? Dentro da nossa concepção da self-identity, da identidade própria, dos 3 eus. Quando a pessoa está bem resolvida com a sua criança interna, ela consegue acessar o eu superior, que é a consciência crística. Seria isso. Claro, sim. Só que isso vai ser uma coisa que estará liberto de estereótipos. Via de regra, o indivíduo ele faz teatros espirituais. Ele vive atrás de estereótipos, ao invés de viver a sua própria verdade. Então, muitas vezes, um açougueiro que está lá dentro do seu mercado de carnes, cortando o bifinho que o outro vai comer, cortando uma salsicha, salsicha não se corta, cortando a linguiça lá, pesando a linguiça, ele pode ter um nível de iluminação muito maior do que aquele que está dentro de uma escola de yoga, com o seu tapetinho todo orgulhoso ali, com o seu colanzinho, fazendo, não sei se colan não é um bom termo para isso, com o seu matchzinho praticando yoga, pode estar muito mais evoluído espiritualmente, né? Porque aquilo pode ser somente um ego espiritual. E o ego espiritual é uma das formas mais evoluídas de ego que existem, porque, acima de tudo, você se acha superior às outras pessoas. Então, é uma forma de vaidade espiritual muito grande, ou seja, é por essa razão que sem um guru autêntico, fica muito difícil o indivíduo fazer esse processo, porque a espiritualidade tradicional não é construída em um modelo self-service. No caso do Ho'oponopono, até dá para ser, no sentido, se a pessoa realmente for sincera e honesta e tiver essa amizade com a criança dela, no sentido de entender como funciona, ser uma pessoa verdadeira, ela sozinha consegue acessar a consciência crística do eu superior, certo? Não tenho a menor dúvida, depende do grau de honestidade, de pureza e de inocência que ela coloca dentro do seu processo de crescimento interior. Porque aquela frase vinde a minhas criancinhas é muito cabível nisso. É uma evocação de inocência, né? E essa evocação de inocência, ela no fundo evoca a parte mais pura do indivíduo, que é a semente germinal que você vai encontrar numa criança, mas que ela vai sendo contaminada ao longo do processo formativo com culpa, medo, raiva. Adulterada. Então, vem culpa, medo e raiva, influências da sua mãe, influências do seu pai, sociedade, expectativas alheias. E com isso você, com aquele volume muito grande, você fica com a sua luz interior opaca, desvanecida, né? Então, a retirada do véu de Ísis é a retirada do véu da consciência, no qual você consegue conectar com essa sua inteligência seminal. Não é seminal, é germinal. Ela é germinativa, seminal é outra coisa. Mas podemos falar um dia sobre isso aí. E aí o indivíduo vai desabrochar isso agora. Ele vai desabrochar sendo ele mesmo. Não botando uma estatuazinha de Buda, estatuazinha de Shiva, de Krishna, florzinha pra cá, florzinha. Agora eu sou um shivaísta, vou botar aqueles cabelos compridos, botar uns dread, acender incenso. Se você gostar, você faz isso aí. Mas isso vai efetivar alguma coisa? Não. Vai fazer com que você faça um teatro espiritualizado. Se você gostar, é uma brincadeira. Mas que isso realmente vai se traduzir dentro de um processo maior, isso não vai se traduzir, né? Eu acho que se você fizer sabendo que é uma brincadeira, aí tudo bem, né? Se souber que é uma brincadeira, tudo bem. É tipo algo assim que você gosta de fazer, mas você sabe que ali não tem nada. Não tem nada. Agora, por exemplo, eu gosto de umas coisas assim, mas isso aí é pra mim. Agora, se você, por exemplo, eu gosto de incenso, então leia um livro bom, por exemplo, tem um livro de Krumheller muito bom, que é do incenso à osmoterapia. É um livro esgotadíssimo. Duvido que, coloco aqui um desafio. Se vocês conseguirem achar esse livro, Krumheller, do incenso à osmoterapia, se vocês conseguirem achar esse livro, eu quero uma Xerox. Então lá você vai entender como é que funciona a osmoterapia, você vai entender como funcionam as essências, os cheiros, os odores. Você vai queimar, na verdade, resinas em turíbulos, ao invés de comprar esses incensos indianos, que são perfumes tóxicos, né, e artificiais. Então aí a sua consciência vai indo para coisas verdadeiras mesmo. A gente precisa de muita verdade. Só que isso é um buscador, né? Agora, existem pessoas que tudo que eu estou falando não conseguem nem entender, porque não tem nem sinapse no cérebro dela para compreender o que eu estou falando. O que eu vejo é o seguinte, muitas vezes eu falo para muito pouca gente, mas eu percebo que o cérebro do meu interlocutor não tem nem sinapse para compreensão disso aí. Porque, na verdade, é o seguinte, tem pessoas que não pensam em nada. Eu, por exemplo, eu era católico. Eu, quando tinha 15 anos de idade, era católico. Eu tinha 2 partes em mim. Uma primeira parte é aquela seguinte, eu vou na igreja porque lá vai que tem uma namoradinha, e aí eu vou, naquela hora de cumprimentar as pessoas, eu vou então
Tem aquele negócio de, amai-vos uns aos outros em Cristo. Aí você dá um cumprimento, dá um beijinho em quem está do lado. Sempre vi uma mais ajeitadinha para sentar do lado, para que vai que surja alguma coisinha, né? Então, esse era uma busca minha que eu tinha. A outra busca era devido ao fato de eu ter uma mediunidade já desenvolvida e eu tinha um verdadeiro questionamento espiritual porque eu era uma pessoa incomodada com as minhas percepções energéticas, né? Então, ali eu tinha dois objetivos. Eu tinha o objetivo de conseguir uma namoradinha, e o outro, porque era uma questão social, e o outro era um objetivo espiritual legítimo, porque eu tinha um questionamento. Agora, as pessoas que não tinham essa segunda parte, como eu tinha, só ficavam na esfera social, né? Porque a mãe mandava, porque o pai mandava, aí depois aquilo ali se substituía por um bailinho, ia no clubinho, aí acabou a religião. E ficava eternamente nisso. Eu, como tinha essa busca interior, eu pensava assim, puxa vida, eu preciso entender isso, porque ali está dizendo que tem um tal de Salvador chamado Jesus. Eu acredito, minha mãe disse que isso existia, meu pai disse que isso existia. Então ele é capaz de minimizar esse sofrimento que eu estou tendo. Então eu vou pesquisar mais a respeito de Jesus. Aí eu comecei a comprar livros sobre Jesus, porque se ele tem condição de me salvar, eu quero saber quem ele foi. Então comecei a estudar a vida secreta de Jesus, a vida mística de Jesus, o que Jesus fez dos 13 aos 30 anos, os evangelhos apócrifos, o evangelho de Tomé. Comecei a estudar a formação do Vaticano, de repente comecei a estudar sobre a Inquisição, os Templários. Mas eu comecei a estudar tudo isso aí porque eu tinha um grande incômodo na minha alma que dizia assim, alguma coisa está errado. Agora, era eu e mais ninguém, porque as outras pessoas ficaram contentes com aquela informação que o padre passava. Via de regra, na maior parte das vezes, os padres e pastores são absolutamente ignorantes, eles não entendem nada. Então, em pouco tempo, eu, jovem, de cerca de 17 anos, sabia mais do que o padre. Na verdade, eu com 17 anos sabia mais do que a soma de todos os padres juntos. Né? Não foi com 17 anos que você começou a dar aulas? Sim. Então eu pensei assim, alguma coisa está errado nisso. Porque como eu posso saber mais do que aquele que está lá na frente falando? E eu sabia mesmo. Né? Porque a maior parte das pessoas, elas têm uma busca muito pequena. Elas têm uma busca muito pequena. Na verdade, elas não têm nem busca. Mas o grande problema que eu vejo na maior parte das pessoas é que elas, tendo uma busca pequena, elas se arrogam em cima de você. Elas se acham, elas são tão arrogantes e não conseguem conceber que o outro, pelo seu próprio esforço e mérito, estudou mais do que você. Então nós vivemos uma sociedade extremamente arrogante, porque nós perdemos a noção de valor, nós só temos noção de preço. Nós só temos noção de preço. Geralmente, você começa a respeitar alguém quando este alguém está externamente revestido de coisas de preço alto. Exato. Né? Então, a formatação da consciência humana, ela foi feita desta maneira. Então, se quem está transmitindo uma informação está com terno Armani, está com um carro muito caro, mora num bairro muito elitizado, começa inconscientemente você dar uma credibilidade maior ao que está saindo daquela boca, em detrimento daquele que, de uma forma mais humilde, porém conectada muito com a sua verdade, está dizendo uma coisa transcendental. Então, a orientação humana está sendo vertida desta forma, uma construção completamente errada. As pessoas perderam a noção de valor, as pessoas deixaram de respeitar aquilo que tem valor. Exato. E isso é uma construção que vai sendo feita sem que a pessoa se dê conta disso. Porque, via de regra, as pessoas, as mais sábias, são muito perigosas para o sistema. Então vamos criar dentro do sistema uma forma de deixar elas dentro de um porãozinho e vamos dar valor a grandes ícones. Ícones do futebol, ícones daqueles atores que passam na novela, ícones daqueles que são grandes empreendedores e compraram grandes trustes. Não importa se eles estão tomando antidepressivo ou não, mas a cultura da humanidade criou falsos ídolos para que fosse desviado a construção da consciência. Isso é premeditado. As pessoas pensam que isso é acidental. Não, isso é premeditado, é um plano premeditado de inconsciência coletiva.
Ou seja, hoje em dia, para uma pessoa falar assim, eu preciso me espiritualizar. Você precisa se espiritualizar porque é o seu dever. É o seu dever saber como funciona a vida, Exato. como funciona a existência, como funcionam os planos da criação. Isso é seu dever, por quê? Porque você é assim. É seu dever mínimo conhecer o seu manual de instruções, né? Eu acho que é vergonhoso, por exemplo, vergonhoso para você enquanto ser humano, não entender aquilo que foi escrito por um homem no ano 1000. Com certeza. Passou 1000 anos e você agora não consegue entender aquilo que há 1000 anos alguém criou, não é mesmo? O cara de 1000 anos, ele não teve que entender, ele criou do nada. E você, 1000 anos depois, mesmo sendo um orgulhosinho acadêmico, mesmo você tendo feito um MBA aqui e ali, você não consegue, em seu cérebro, ter condição nem de entender minimamente aquilo que foi criado, né? Isso aí a gente vê assim, a rodo, né? Dentro do cristianismo místico, por exemplo, que você vê no ano 1000, o surgimento de grandes pessoas aí. No ano 1000 você tem Abhinavagupta. Eu cito Abhinavagupta porque você não consegue nem entender o que ele estava falando há 1000 anos atrás, né? Você, no surgimento do islamismo místico, né? Do sufismo, tem há 1000 anos atrás também. Rumi, ano 1100 e alguma coisa, né? Ibn Arabi também, né? Ano 1100 e pouco. Você não consegue nem entender. Um cara que há 1000 anos criou 700 obras, que nem Ibn Arabi. Você nunca ouviu falar dele. Quanto menos entender alguém que há 1000 anos sabia hoje de coisas que você não sabe. Exato. Então, se você não está impactado com essa informação, é porque alguma coisa aconteceu no seu cérebro. Se você não se impacta com isso que eu estou falando, é porque uma parte do seu cérebro foi lobotomizada sutilmente. Você não se deu conta ainda. Então, a situação da humanidade é uma situação muito grave. E a maior parte das pessoas, por exemplo, aquelas que são religiosas, por exemplo, você tem aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, uma coisa chamada Templo de Salomão. Esse Templo de Salomão é um palco auditório, milhares de pessoas vão ali para ouvir o discurso de uma pessoa que não tem nada para falar do divino. Eles fazem uma teologia baseada na prosperidade. Eles medem a evolução do indivíduo pelo quanto de dívida ele conseguiu pagar, quanto de dízimo ele está dando, e é forçado você a dar um dízimo e cria uma falcatrua baseado em um Deus que é negociante. Desde quando Deus é um negociante, né? Para a construção da obra? Que construção de obra? Aquele é um simbolismo do mundo interno. Então passou um tempão e você vê que a humanidade está num grau de ignorância crassa. Aí depois você se questiona, por que as pessoas aceitam tudo? Por que o mundo está assim? Por que as pessoas não buscam nada? E ainda se alvoram egoicamente, de uma forma arrogante, sobre um buscador legítimo. É isso que acontece, porque existe uma completa inversão de valores. Uma completa inversão de valores, onde o indivíduo é incentivado a ter dinheiro, sim, mas a ter cultura, nada, porque a cultura não tem valor. A cultura não tem valor nenhum. Por exemplo, você vê pessoas que são pessoas muito cultas tendo que sobreviver com migalhas, enquanto que as pessoas que têm somente habilidades futebolísticas, que desfilam de Ferraris e ganham salários milionários e são incentivados pela mídia e são reconhecidos mundialmente. E muitas vezes, quando eu viajo em outros países, as pessoas falavam de ícones do futebol que eu nunca tinha ouvido falar. E é essa a forma como que a ignorância do mundo é manipulada, e a cultura do pão e vinho romano se manifesta até hoje, nos dias atuais. Então, por que buscar a espiritualidade? A espiritualidade começa com a inteligência, a espiritualidade começa com bom senso, a espiritualidade começa com estudo, a espiritualidade começa com você tornar-se mais consciente da caixinha limitante no qual você vive, cheia de medo, cheia de aflições, cheia de dogmas, cheio de limitações, para você expandir um pouquinho a sua consciência em uma direção produtiva. Aquela frase, homem, conhece-te a ti mesmo, é de quem? Hipócrates? Nossa, ETY, ele é antigo, é um aforismo antigo, gnose auton, dos gregos, né? Então, isso é do oráculo de Delfos, né? Isso é muito importante. Mas as pessoas perderam o significado disso, porque o indivíduo passa por processos na vida dele onde... Qual é o incentivo para isso? Nenhum. É verdade.
Veja bem, qual é o Entendo. objetivo? Para que eu vou querer conhecer a mim mesmo? Eu estou querendo uma namoradinha. A explosão emocional da adolescência é muito grande. Na adolescência, a necessidade primal é você conhecer alguém, porque existe a pulsão sexual, aquilo ali domina e sobrepuja qualquer contingência intelectual ou até anímica da própria alma. Depois chega um determinado tempo em que você não tem mais espaço para você buscar uma coisa espiritual ou transcendental, porque você tem que estudar, você tem que passar num cursinho, depois logo você casa, tem que sustentar os filhos. Então a engrenagem já foi feita de uma forma muito bem medida para que você não tenha espaço para ser você mesmo. Quem que na adolescência recebeu o ensinamento de alguém sábio mais velho que dizia: menino, você precisa conhecer-se a si próprio. Aí você tinha, na época de uns 18 anos, chegou para você e falou assim: você precisa entrar em contato com a sua criança interior, descobrir as potências inerentes à sua alma. Né? Quando que chegaram para você e disseram assim: você precisa criar uma individuação do seu espírito, só assim que você vai ser você mesmo? Nunca disseram. Agora, não disseram porque esse conhecimento não existia, esse conhecimento existe já há muito tempo. Mas a grande questão que o fundamento escolar é tornar você um ignorante funcional. Você vai ser um ignorante, mas você vai funcionar para o sistema. Isto é a formatação de uma ignorância social fundamentada em disputa. A metodologia dentro de uma escola não é você fazer aquilo que está dentro do seu talento, mas você ter notas boas, preferencialmente maior do que a dos seus amigos, porque é através do corte dessas notas que você vai ser selecionado para outros níveis de aprovação. Então, isso é absolutamente ridículo, inorgânico, não natural e vai fundamentar você ao nível de como se chama? De disputa entre os seus iguais, sem fundamento nenhum. Não tem fundamento nenhum. Você não vai dar em nada. Mas você vai ser funcional. Você vai ser um ignorante, muito ignorante, mas você vai ser absolutamente funcional. Burro, porque você não foi treinado para pensar, para questionar. Se você questionar, você vai ser chamado de negacionista. Né? Você vai começar a ser chamado de negacionista. Né? Você não vai aprender nada sobre o sistema real da vida. E aí o tempo vai passando, mas você vai ser muito útil para o sistema. De vez em quando você vai tomar um remedinho, né? Um remedinho para você conseguir dormir. De preferência todos os dias. De preferência todos os dias, mesmo porque a medicina ela foi criada numa base funcional medicamentosa. Ela não é uma medicina baseada em consciência, é uma medicina baseada em remediação, porque a consciência te liberta da necessidade de consumo. A remediação te aprisiona na necessidade da compra dos fármacos. E isto é interessante para o sistema. Logo, o sistema médico foi constituído de modo a que você seja um consumidor de remédios. É por isso que, via de regra, os médicos são altamente egóicos, orgulhosos, te olham com um desdém como se você fosse um nada. Eles são semideuses, salvadores da sua vida e desconhecem a própria história da medicina. Eu já conversei com muitos médicos, eles desconhecem a própria história da medicina. Fala assim: você já ouviu falar em Hipócrates? Já, inclusive fiz um juramento. Eles fazem um juramento de Hipócrates. O que Hipócrates fazia? Não, era um filósofo aí, médico também. Você já ouviu falar em Galeno? Não, Galeno não ouviu falar. Você já ouviu falar em Hahnemann? Não, Hahnemann não, nunca ouvi falar em Hahnemann. Você já ouviu falar em Paracelso? Não. Você já ouviu falar em Avicena? Não ouviu falar também. Não sabe da história da própria medicina. Se você for médico aqui, estou desafiando você, né? Então, se você for, me fale dessas pessoas aí, né? Me fale de Avicena, né? Será que você sabe? Será que você sabe que no ano 1910 a Fundação Rockefeller patrocinava as universidades americanas para que fosse subtraído matérias do currículo acadêmico que tivessem ligação com a psicossomática, só para que a fundamentação da medicina fosse estruturada na condição medicamentosa? Será que você sabe disso? Se você é médico, você está aí, eu estou falando para você que é médico, né? Você estudou isso? Você deveria ter estudado isso na própria universidade que você se formou, mas talvez você não saiba, entendeu? Então toda a medicina é feita dentro de uma base de que o indivíduo vai precisar consumir remédios. É diferente. E veja bem, se a medicina tratar de saúde, a própria função do médico deixa de existir.
Perceba bem. Então, hoje em dia, você tem países onde faltam médicos, estruturas que faltam médicos. Na verdade, o que falta para o ser humano é consciência. Até 1954, na China, existiam médicos de família. Os médicos eram pagos mensalmente para a manutenção da família. E eles deixavam de pagar o médico quando um membro da família adoecia. Então, eram médicos que tinham muita necessidade de que a família toda permanecesse saudável, porque adoecendo, eles deixariam de ganhar. Ou seja, era um médico interessado na saúde. O médico, hoje em dia, ele é interessado na doença. Porque se, de repente, as pessoas não adoecerem mais, ele vai ganhar dinheiro como? Quem vai pagar as viagens dele? Né? Geralmente, quem paga as viagens de um médico são os laboratórios, os congressos. Então, é uma estrutura medicamentosa fundamentada em lucro, onde o próprio médico não sabe a história da medicina no qual ele está inserido. Então, é um sistema muito obscurantista. Nós vivemos em um obscurantismo completo, em uma cegueira intelectual, em uma cegueira filosófica, uma cegueira comportamental e uma cegueira espiritual. Não é mesmo? Nós vivemos em uma civilização onde a música mais ouvida aqui no Brasil, por exemplo, é funk sertanejo. Alguma coisa contra? Não tenho nada contra. Porém, a música é um modelador de consciência. Você deveria ter aprendido isso quando você estava na sua escolinha. Você aprendeu isso? Não, você não aprendeu isso, porque o seu professor também não sabia disso. E eu acho que existe alguma coisa muito errada em tudo isso. Estas coisas só podem estar muito erradas. Porque há 1000 anos já se sabia disso. E por que isso não é ensinado na sua escolinha? Por que você não aprendeu? Por que o médico que você está indo se consultar não sabe da história da própria medicina? Você que está indo numa consulta médica hoje ou amanhã, quando você estiver ouvindo esse vídeo, chega para o seu médico e fala assim, você já ouviu falar no tal de Galeno? Você já ouviu falar no tal de Hahnemann? Você já ouviu falar em Paracelso? Em Avicena? Não. Mas eu sei o nome do remédio. E ele sabe o nome do remédio, o mais moderno. E ele sabe o nome do remédio mais moderno por quê? Porque a indústria farmacêutica vai pagar para ele congressos se ele receitar muito aquele remédio. Você sabia disso? Então saiba. Então é tudo fundamentado na ignorância. Quem que está fazendo tudo isso? Aí eu sempre pergunto, quem que está fazendo tudo isso? É um sistema fundamentado no controle de você, né? Através da sua ignorância. Então, o sistema todo desestimula para que você pense, para que você seja espiritualizado, para que você busque a espiritualidade. Então, se você está buscando a espiritualidade, saiba que você é uma ovelha negra nadando contra uma correnteza enorme. Se você quer trilhar pelo caminho verdadeiro, olhe para onde todos estão correndo e corra no caminho contrário. É isso que eu tenho a lhes dizer. Fiquem bem, fiquem atentos, espertos. E se você abrir os olhos, vai dar certo. Se não, você vai ser mais um grão de feijão dentro do saco. Até mais.